Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual, nesta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Vamos junto com muita fé, com muita esperança, com a Palavra de Deus, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos na 14ª semana do Tempo Comum, nesta quinta-feira. O Evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 10, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, este evangelho que acabamos de ouvir dá continuidade ao texto de ontem sobre o envio missionário dos discípulos. Recordamos, a missão de Jesus se estende e continua na missão dos discípulos. Ontem também nós ouvimos justamente esse versículo que aproximava-nos da realidade da missão. O anúncio de que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo. E este anúncio de que o reino de Deus chegou e está próximo não é uma notícia que causa medo, que causa pavor, como se então chegasse o apocalipse e tudo estivesse terminado. Mas não, anunciar que o reino de Deus está próximo é justamente anunciar a alegria e a esperança. A alegria de que Deus veio ao nosso encontro para nos salvar, para nos libertar. Neste anúncio do reino chegado no meio de nós, é mostrado, então, por palavras e por obras. Jesus, ao enviar os discípulos, convida-os a anunciar a chegada do reino de Deus, no anúncio, nas palavras, mas também nas obras. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Assim, então, o discípulo, cada um de nós, faz o anúncio do reino, denunciando e enfrentando todo o mal que propõe justamente impedir a vida, impedir a união entre o homem e Deus. Mateus nos apresenta neste evangelho os limites da missão e o comportamento do missionário.
Jesus está preparando os discípulos para depois continuarem a sua missão. Então, também aqui ele mostra um limite da missão, como que o discípulo deve se comportar. Não leve nem ouro, nem prata, não faça assim, não faça desse jeito, seja livre, despojado, não se apegue a coisas que vão atrapalhar a missão. Então, não partam também por iniciativa própria. Os discípulos não partem por iniciativa própria. É um ponto muito importante e interessante neste evangelho. A iniciativa é de Jesus, que os envia. Portanto, eles são discípulos enviados por Jesus para a missão. O reino de Deus está próximo. João Batista dizia isso. Jesus também, no anúncio que fez, convidava a essa proximidade do reino de Deus. E igualmente os discípulos também vão falar dessa proximidade do reino de Deus. Os anunciadores mudam. Antes foi João Batista, que falou no sentido de preparar a missão de Jesus. Depois vem Jesus, que de fato mostrou a concretude do reino de Deus no meio de nós. E agora os discípulos, que vão prolongar a todos os povos, em todas as épocas, essa realidade da proximidade. A proximidade não diz respeito a um tempo cronológico, de relógio, de tempo, dia, semana, mês, mas de realidade divina. Deus veio ao nosso encontro. Eles, os discípulos, repetem não só a mensagem que Jesus mandou dizer, o reino de Deus está próximo, mas também fazem as obras de Jesus. Curar os doentes, expulsar os demônios, são obras do Messias. O profeta Isaías já dizia disso. Portanto, o discípulo de Jesus não só fala de Jesus, da mensagem do reino, mas também faz as obras de Jesus. Aí nós ficamos nos perguntando, poxa, mas eu estou aqui em 2021, sou batizado, tenho fé, sou chamado discípulo missionário de Jesus, mas eu não tenho poder para ressuscitar ninguém, eu nunca curei nenhum doente, e será que eu tenho poder também para expulsar algum demônio? A gente não pode entender isso ao pé da letra, no sentido de que se eu não fizer desse jeito, não estou fazendo. Mas o sentido é mais amplo. A minha ação hoje como discípulo de Jesus é justamente de enfrentamento do mal. As minhas palavras e as minhas atitudes devem provocar a vida, devem permitir e auxiliar na libertação das pessoas, de todos os males, sejam físicos, psicológicos, espirituais. Por exemplo, às vezes você fala assim, eu não tenho poder de curar ninguém. Mas será que quando alguém está doente e precisa de uma ajuda, às vezes até mesmo precisa de uma orientação ou de um apoio em relação ao remédio, você oferece ou você compartilha da mesma ideia de que não precisa tomar remédio, que não precisa se cuidar e etc. Concretamente, nos dias de hoje, quantas pessoas apregoam aí que não se deve tomar a vacina? Uma pessoa dessa, é claro que ela não está falando a favor da vida, não está contribuindo para curar as doenças. Bom, fica aí para a gente pensar. Então, como discípulos do reino, somos chamados a suscitar os germes deste reino. Se nós não podemos e temos poder grandioso, taumatúrgico para fazer tudo, mas nós temos capacidade de agir para que as sementes do reino de Deus apareçam. Não só falar com palavras, mas realizar gestos concretos que provocam a vida e a libertação. Nosso Senhor também no Evangelho fala da paz. O discípulo é portador da paz.
mas portador não só porque carrega, mas porque anuncia, porque oferece a paz. Ao dizer, paz esteja com você, o discípulo está, na verdade, oferecendo a salvação que vem de Jesus, o Messias. Mas oferecer a paz esteja com você não é oferecer um rito mágico, não é oferecer algo mágico, né? Porque a acolhida da paz exige, então, a responsabilidade de quem é destinado. Nós vimos aí, se ali morar alguém que for digno da paz, ela ficará, senão ela voltará. O discípulo oferece a vida de Jesus, essa paz, esse propósito de Jesus, mas é exigido que quem recebe esteja aberto a esta paz. A missão traz a paz para que possa ser acolhida com fé e com abertura, mas também condena aqueles que opõem e recusam a essa paz. O último versículo vai dizer isso. Quem não acolher a paz, não acolher o reino de Deus anunciado, vai então ser tratado no juízo final de uma forma diferente. Abramos o nosso coração para acolhermos a Jesus e o seu reino. Sejamos também nós anunciadores do reino do Cristo. E vamos agora à nossa academia espiritual. 3 passos para nos ajudar a meditar e exercitar a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. É o momento da oração em que você, se puder, pode acender uma vela, se coloca na presença de Deus, invoca o Espírito Santo com seus dons e pede esta iluminação, essa força para poder viver esta missão de batizado, discípulo missionário. Faça assim também um silêncio amoroso na presença de Deus, um silêncio de paz, de acolhida da paz que vem do Senhor. O segundo passo, o aquecimento. Convido você a refletir: como é que eu percebo e colaboro para que a paz seja a expressão de salvação? Como é que eu percebo e colaboro para que a paz seja a expressão de salvação? E quanto eu me comprometo com essa paz de Jesus? Terceiro passo, o treinamento. Reze e medite hoje a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente, trazendo também a paz em sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.